Tudo certo aí, meu cameraman? Certinho. Tô bonito na foto? Boa noite a todos, meus irmãos queridos. Que alegria, que prazer vir a essa cidade. Eu gosto tanto daqui, sabe? Esse ar de tranquilidade que a gente é tão carente dele, mas em outras bandas do Distrito Federal. E o caminho para Braslândia é sempre um caminho de luz para mim, sabe? Poder rever vocês, pessoas tão amadas de tão longa data, né? São muitos anos já de convivência. Muitos quilômetros, né? E a gente vai ficando de cabelo branco, né, meu amigo? Vai, pede aposentar já, né, Marivaldo? Mas estamos aqui, né? Firmes no propósito, no serviço cristão e procurando cumprir de forma responsável, né? E também alegre, porque aquilo que exige de nós responsabilidade não necessariamente precisa ser algo que nos faz sisudos, né? Lá no capítulo 17 do Evangelho, que fala sobre o homem no mundo, eu acho tão bonito quando diz que não é virtude você ter um aspecto lúgubre, né? Essa palavra é uma palavra que a gente quase não ouve, mas lúgubre é até difícil falar, né? Lúgubre quer dizer aspecto mortificado, né? De tristeza, sabe? Então, é preciso que a gente se alegre, porque nós temos muitos motivos para isso, né? O cristão tem que ser alegre. Não justifica um cristão ser cabisbaixo, ser entristecido, melancólico, porque contraria as próprias palavras do Cristo quando diz assim: eu vim para que todos tenham vida. E vida não é só ter vida, né? E vida em abundância. Isso é muito profundo, né? Se a gente for procurar entender o sentido dessas duas palavras, ter vida, do ponto de vista, né, daquilo que Jesus veio nos ensinar, e vida em abundância, a gente vai ver que nós precisamos ter essa postura de otimismo, de fé, né, de alegria, que é a alegria cristã, né? Então, vamos nos revestir, né, Washington, dessa alegria e vamos transmitir isso ao mundo, um mundo que está sobrecarregado, né? A gente que está vivendo aí nos dias de hoje, a gente percebe o quanto que essa sobrecarga é viva e real, né? Né, Washington? Então, nós estamos muito carentes, né, de um ar de alegria, de leveza, né, de sorriso, de bem-estar, né? Todo mundo muito sobrecarregado. A gente olha para as pessoas hoje e a gente percebe o semblante pesado, sobrecarregado, o quanto que todos estamos adoecidos mentalmente, né? Ter saúde mental hoje é um luxo, né? É um luxo. Nunca tivemos, assim, um índice tão grande de transtornos psicológicos, né? Então, a gente está num momento muito crítico, muito difícil, muito pesado, e é preciso que nós, que somos os trabalhadores da última hora, que temos uma mensagem importante para falar para as pessoas, a gente tenha esse ar, né, de disposição, de ânimo, de otimismo, de fé, de confiança. Afinal de contas, né, nós temos aí à nossa frente aquele que é o maioral, que é o nosso mestre Jesus, a quem nós servimos, né? Então, que nós possamos transmitir ao mundo uma mensagem diferente dessa que nós estamos vendo aí no nosso dia a dia, né? E é preciso que a gente resgate alguns sentimentos, algumas emoções um pouco mais saudáveis. E caminhar com Jesus tem que ter esse caráter, né, de disposição, de ânimo, de fé e de coragem, acima de tudo, para fazermos o bom combate, o chamado bom combate, né? Fazemos parte de um exército da paz, né? Um exército do amor. Então precisamos viver como tal, né? Então é muito bom a gente estar aqui, apesar de que não temos tantos encarnados nesta reunião, mas certamente os desencarnados são muitos, né? Mas não tem problema, não tem importância, né? Que sejamos poucos, mas que sejamos aqueles de bom coração,
né? Os valentes da alma, aqueles que não se deixam abater pelas dificuldades e permanecem fiéis aos propósitos, né, aos quais nós servimos, que são os propósitos cristãos e espíritas, né? Então, que Deus possa nos abençoar e que a gente não desanime, né? Não desanime no meio da jornada. Eu fico lembrando desses 30 anos, eu já andei por tanto canto, tanto lugar, fiz tanta coisa. Eu fui para a Bahia tantas vezes, desbravar lá naquelas terras longínquas, né? Levar. Você tem ideia, lá na minha cidade, que é no interior da Bahia, alguns anos atrás, não tinha nem centro espírita, né? Na verdade, tinha um centro espírita da década de 50, achei até umas obras lá interessantes, obras raras, tá? Trouxe e doei para a Federação Espírita Brasileira. E as pessoas não tinham evangelho segundo o Espiritismo. Não tinha nada, sabe? Tinha uma casa que tinha uma história, estava fechada, alguém teve a coragem de abrir, e a partir daí nós começamos a desbravar e levar esse trabalho para lá. E foram tantas aventuras nesse meio de caminho daqui para lá e de lá para cá, indo e voltando, passando em tantos lugares, né? Carregando caixa de livro na cabeça, levando evangelho. Então foram foram momentos muito felizes de acabar combustível do ônibus no meio da estrada, de tantas coisas que já aconteceram nesse meio de mundo e que fazem a gente tão feliz, né? E de a gente estar nesse movimento, nessa vontade de a gente levar essa doutrina a todos os cantos que a gente puder, que ninguém vai nos calar, né? Ninguém vai nos calar. Então que Deus nos abençoe. E falar do Evangelho é sempre uma oportunidade muito rica, porque acho que nós estamos muito necessitados de a gente ter o foco nessas mensagens, né, que o Evangelho nos traz, tanto da parte das máximas cristãs, quanto dos comentários de Allan Kardec e também das instruções dos Espíritos. A gente tem um texto aqui que ele é completo, ele é rico e serve sim como um roteiro de vida para nós. Eu acho que nunca foi tão importante a gente se debruçar no Evangelho e procurar entender a essência dos ensinamentos de Jesus. Porque para mim é completo. Sabe? A gente não precisa de mais nada. Não precisa. Porque Jesus veio ensinar sobre todas as questões da vida. Por curiosidade, eu já peguei o Evangelho, eu ganhei uma Bíblia muito interessante de um grande amigo, isso já tem um tempo, de presente de aniversário de um casal que era da Assembleia de Deus. Olha que legal. Eu fui lá na igreja dele, conheci a igreja, fui lá participei de um estudo bíblico lá, né? Fui prestigiar o meu companheiro, meu amigo, que para mim é uma pessoa íntegra, sabe? Aquela pessoa moralmente. E é importante a gente, né, conhecer as coisas. Eu sempre gostei muito de conhecer de tudo. E aí ele me deu uma Bíblia de presente de aniversário. E essa Bíblia chama Bíblia de Estudos, e ela tem toda uma organização dos conteúdos de uma forma muito didática, né? E das partes, dos índices dessa Bíblia, ele relaciona os temas e os assuntos que a gente, do dia a dia, coisas inerentes à nossa vida cotidiana, que a gente encontra na Bíblia, né? Os textos relacionados àquele tema. E eu fui ver que realmente tem... Nossa, assim, o Evangelho é muito rico. Eu não vou nem falar da Bíblia em si, porque o Novo Testamento eu não tenho muito conhecimento, né? A gente estuda mais, se dedica mais a compreender, né, as mensagens do Cristo. Mas olha, é uma riqueza de conteúdo, acho que é uma coisa impressionante. Você tem direcionamento aqui, instrução, orientação para qualquer coisa que você precisar na sua vida, né, na nossa vida em sociedade, na nossa vida cotidiana. Então é pena que a gente não dedica mais tempo a gente procurar entender, interiorizar e vivenciar esses ensinamentos que Jesus nos traz, porque é de uma profundidade, sabe, que às vezes uma palavra, uma frase, um trechinho, a gente pode precisar de muito tempo ali para a gente poder entender nas entrelinhas aquilo que Jesus veio nos ensinar, né? Então é muito importante que a gente tenha esse hábito, cultive esse hábito de ter o Evangelho como nosso roteiro de vida mesmo, né? Porque aqui, se tem um caminho seguro, vamos dizer assim, para a gente seguir, esse caminho está aqui. Aqui não vai ter, não tem para onde nos conduzir que não seja para a nossa evolução, não tem erro, para a nossa evolução moral e espiritual. Então, se a gente quer caminhar
por um caminho seguro, escolhamos o caminho que Jesus vem nos ensinar. Né? Ele próprio diz, né? Eu sou o caminho. Olha, interessante, né? O caminho, mas eu também sou a verdade. E além da verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e também sou a vida. A gente estava falando de vida em abundância, né? E o que é essa vida com Cristo, né? É uma vida de iluminação, que vai nos conduzir à iluminação. Né? Então, essa caminhada cristã ela é uma caminhada muito bonita, se a gente souber fazê-la, se a gente escolher o caminho, esse caminho e trilhar essa jornada aí com convicção de que esse é o melhor de todos os caminhos que a gente possa tomar, né, meu amigo? Inclusive tem até uma música, mais ou menos assim. Você com Cristo não é mais você, é um servidor. Eita, que bonito, hein? Já não sou eu mais quem vive, né? Mas o Cristo que vive em mim. Ou seja, eu abdiquei completamente do meu ego, da minha individualidade, né? E deixei que... esvaziei, né? Eu esvaziei para que Jesus tomasse de conta, né? É bacana, né? E aí a gente renasce para uma vida nova, uma vida diferente, uma vida com um propósito, né? Uma vida com sentido. Não um sentido que muita gente vê na vida, mas um sentido diferenciado, mais amplo, isso. Então, vamos seguindo aqui, tendo o Evangelho como a nossa fonte maior de inspiração, né, na nossa vida cotidiana. E esse tema de hoje, ele é um tema muito interessante, que diz respeito a uma questão que eu acredito que seja uma questão bastante sensível na nossa sociedade, que é a vida em família, né? E a gente sabe a quantas andam as famílias nos dias de hoje, né? Alguns chegam até a dizer que a família é uma instituição falida, não é? Então a gente percebe que o ambiente familiar ele foi tomado, né, por muitos sentimentos, por muitas questões que de certa forma não favorecem a harmonia da convivência em família. Então é um assunto importante de a gente conversar. Olha aí, ó, é um tema que o Evangelho traz. Família. É um tema do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que é inerente à vida de todos nós que aqui estamos, que o Evangelho nos traz instruções muito interessantes e importantes de a gente compreender, né? Então, a vida em família, infelizmente nos dias de hoje, como eu falei, a gente encontra aí uma série de desafios no ambiente familiar, né? Até o próprio formato da família, ele mudou muito nos últimos tempos, né? Mudou a configuração da família. Antigamente a gente tinha aquela família tradicional, né? Pai, mãe e filhos, né? Hoje isso já está bem diferente. A gente tem a família em várias configurações. Mudou muito isso. E a gente sabe que dentro de um ambiente de convivência familiar, num ambiente doméstico, nem sempre nós vamos ter ali um ambiente harmonioso, de entendimento, né? De afinidades. E a gente sabe que nesses contextos, e o Evangelho nos explica isso, especialmente nesse capítulo, que fala sobre esse tema, né, ingratidão dos filhos e os laços de família, que é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos mostrar com clareza e nos explicar como que é essa dinâmica da vida familiar, não somente do ponto de vista material, consanguíneo, mas também do ponto de vista espiritual, né? Então, assim, é um entendimento que traz uma riqueza muito grande para nós, porque é importante a gente ter a compreensão daquilo que se passa dentro do nosso ambiente familiar, de situações que a gente vive, que a gente enfrenta, né? Certas relações que são relações difíceis, problemáticas, e que tudo isso tem, sob a ótica espírita, tem uma explicação, né? Por que acontece dessa forma. Mas eu acredito que o desejo de todos nós é que nós tivéssemos uma família harmônica, né? Uma família em harmonia, onde todos ali pudessem experimentar de um ambiente de afetividade, de respeito, de troca, né? Um ambiente de companheirismo, um ambiente de colaboração e de crescimento em conjunto. Mas nem sempre a realidade ela acontece dessa forma. E aí a gente tem que se capacitar para poder lidar, né, com as dificuldades que se apresentam nesse contexto, que não são poucas, né, meu amigo? Diga-se de passagem, né? Então vamos lá. Então o capítulo 14 do Evangelho, intitulado Honrai o vosso pai e a vossa mãe, nos convida a refletir sobre a importância dos laços
de família, né? Os laços familiares. E o respeito que devemos nutrir por aqueles que nos deram a vida. Isso também nos dias de hoje está meio complicado, né? A gente está numa geração aí que é uma geração, né, problemática, difícil, né? Eu brinco com a minha filha, uma filha que vai fazer 14 anos, filha, essa geração Nutella de vocês, né? E a gente percebe a fragilidade. Diferente da gente que vem de uma geração onde a gente, né, vivia uma outra realidade, onde os princípios eram diferentes, os valores eram diferentes, né? A criação era diferente, não tinha tanto estímulo como as redes sociais e a internet provoca nos nossos filhos hoje, né, que é uma carga muito grande de informações. Eu lembro que lá no interior nem energia tinha direito, né? Tinha um gerador, o Marivaldo, que era a lenha, carvão, né? E ele gerava energia e quando dava 10 horas da noite, desligava a energia todinha da cidade. Imagina, a gente não tinha o que fazer, né? A gente era criança. E o que a gente fazia? Não tinha televisão. Eu fui mostrar esses dias um aparelho de telefone da época nossa. Minha filha ficou olhando assim, ó, pai, o que é isso, né? Aqueles que a gente, né, enfiava o dedo assim e tinha que discar um número, ou seja, eles não sabem o que é isso. Não sabem. Então a gente vem de uma geração aí onde a gente brincava na rua, né? A gente pedia bênção para pai e para mãe. O nosso lazer, a nossa diversão era saudável. Chamava assim, eu respeitava, como diz assim, os mais velhos, né? Eu fico vendo hoje, eu ando no metrô, às vezes eu pego o metrô para ir trabalhar, eu fico vendo o comportamento dos adolescentes hoje, né? E assim, é impressionante, parece que já está tudo cansado, né? Não é? Tão novos, tão jovens e já com um cansaço tão grande que às vezes tem uma situação ali de uma pessoa idosa, uma pessoa mais velha, e essa falta de sensibilidade com relação ao outro, né? Ao próximo, ao semelhante, isso está uma coisa assim bem, né, bem explícita nos comportamentos dos nossos jovens nos dias de hoje, diferente dos valores que a gente recebeu, onde a gente tinha que respeitar, né? Se chegasse alguém em casa, né? A gente tinha todo um protocolo, né? Meu pai só precisava olhar, né? Aquele olhar que, meu Deus do céu, estremecia a gente. A lei do olhar. E hoje em dia os meninos olham, né? Mas olha confrontando, né? Enfrentando, né? Questionando a autoridade e desrespeitando muitas vezes, desrespeitando mesmo. Porque a gente vê atos assim bem extremos, né? De desrespeito dentro do convívio familiar. Então a gente está aí com uma configuração bem complexa para a gente poder trabalhar e vamos tentar de alguma forma, né, resgatar esses valores. Então aqui fala, né, do respeito que devemos nutrir por aqueles que nos deram a vida, porque tem uma hierarquia, né? Isso a vida tem, é a forma como a vida se organiza. A gente tem você falou de ancestralidade aí, agora há pouco para mim, você usou essa expressão, né? Nós trazemos uma história ancestral, né? E isso impõe sobre nós uma hierarquia, assim como Deus é o Todo-Poderoso, é onipotente, onipresente, onisciente, ele está no nível máximo, né, de autoridade. Então é preciso que se tenha esse respeito, né, dentro dessa hierarquia. E aqui fala do respeito àqueles que nos deram a vida, né? Que nos deram a vida. Então, através dos nossos pais, que a gente tem a oportunidade de virmos a este mundo para a experiência da reencarnação. Isso já nos impõe, já impõe sobre nós o dever, né? Desse respeito, dessa gratidão, né? Porque é a oportunidade de estarmos vivos aqui. Então, no entanto, sabemos que a dinâmica familiar nem sempre é fácil, né? Eu já venho comentando sobre essa questão. E muitas vezes nos deparamos com situações de ingratidão que nos desafiam profundamente, né? E o que é ingratidão para vocês? Me expliquem essa palavra ingratidão. O não reconhecimento
A ingratidão não tem sido isso, não reconhecer, não dar valor, né? o respeito que se deve. Isso você vai falar de honrar pai e mãe, mas existe toda uma hierarquia aqui na casa. Uhum. O presidente quer dizer, tem você ser ingrato é você não respeitar, você não hierarquizar, você não reconhecer. Uhum. Um conceito pequeno. Mas é isso mesmo. Então esse capítulo, ele fala exatamente de um dos mandamentos, né? Que é honrar a vosso pai e a vossa mãe. É um capítulo muito rico, porque ele traz também outros assuntos, como por exemplo a piedade filial, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Olha, uma pergunta que Jesus faz. É polêmico isso aqui, né? A parentela corporal e a parentela espiritual. Muita gente que não tem esse entendimento do espiritismo ou da vida espiritual, né, não consegue entender a dinâmica da vida sob outro olhar que não seja o olhar material, né? Então não vai ter esse conhecimento de que existe relação no mundo espiritual, né? Que a convivência aqui ela tem a sua origem lá atrás na nossa vida espiritual. Essa dimensão espiritual para muita gente é algo que que não existe, que não existe. Olha como a doutrina espírita é importante, ela é rica e amplia os nossos horizontes e nos dá explicações para coisas que são muito interessantes. Muitas vezes dentro da convivência familiar, desde cedo, a criança já nutre um ódio grande pelo pai ou pela mãe, manifestado, explícito. E aí as pessoas se perguntam, né, mas de onde vem isso, né? De onde vem isso? E aí tem o questionamento. E a doutrina nos explica com clareza, nos dá todo esse entendimento, toda essa compreensão. Como seria bom se as pessoas fossem um pouco mais sensíveis a esse conhecimento e se abrissem um pouco mais para esse entendimento. Eu acho que a nossa vida em sociedade ela seria completamente diferente se nós tomássemos como base, né? Esse estado de entorpecimento e de adormecimento. E a transição está acontecendo. Como assim? A pessoa não cai aqui. Fundamentalista, ele crê naquilo ali que está. E aí, nós vamos aqui, de certa forma, né? Um trabalho de formiguinha, tentando levar um pouquinho desse banquete para as pessoas, né? Então, que ouça, que veja quem tem olhos de ver, né? E ouvidos de ouvir. Então, na parte das instruções dos Espíritos, fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, durante essa nossa conversa, que já está em andamento, a gente explora aí, através desse capítulo, as causas e consequências da ingratidão dos filhos, refletindo sobre os laços de família, tanto os corporais quanto os espirituais, e vendo também como o Espiritismo nos orienta a lidar com essas situações. Agora imagine para um pai ou para uma mãe que tem um caso desse dentro de casa, de um ódio extremo de um filho, né? Manifestado já desde muito cedo. A dificuldade que é dentro de uma convivência familiar, esse tipo de situação. E a gente sabe que isso acontece, né? E acontece até com mais frequência do que a gente possa imaginar. Então vamos lá. A ingratidão dos filhos, o sentimento de ingratidão e suas causas, segundo nos explica aqui o capítulo 14. Pode ser o egoísmo, que é um traço que nós trazemos, né, muito impregnados ainda na nossa alma, e o Evangelho aponta o egoísmo junto com o orgulho como sendo as duas maiores chagas da humanidade. Isso está impregnado no espírito, né? Ele já vem com uma tendência a manifestar, a depender do nível de egoísmo, isso nos comportamentos, nas ações, na maneira como ele lida e interage com a realidade à sua volta, e principalmente dentro do ambiente familiar, né? Então aquilo já vem muito impregnado. O Evangelho fala que o espírito é dever dos pais, né? Desde cedo a gente observar as tendências que os nossos, já que são espíritos, as tendências que os nossos filhos trazem, para que através dessa observação nós possamos fazer as intervenções.
Mas aí surge um problema do mundo moderno. Um problema que está dentro das famílias e afeta, acredito que a grande maioria dos lares hoje, que é o quê? Quando fala de pai e de mãe, de educação de filhos, qual é o problema que a gente enfrenta nos dias de hoje? Internet? Não, a ausência. Não é isso? Vocês concordam? Por conta da internet, né? Também. Também por conta da Também. A ausência. Né? O que é comum hoje nas famílias? Os pais, né, o homem e a mulher, saírem para trabalhar. Saem cedo e voltam. Olha a situação, né? E aí os cuidados dos nossos filhos estão num processo de terceirização, que eu falo, né? Ou a gente pega alguém e coloca dentro da nossa casa para, enquanto nós estivermos ausentes, estar ali fazendo um papel, ou a gente pega os nossos filhos e coloca na creche. Quando não, chegam a certa idade que eles já ficam sozinhos dentro de casa. Não é assim? Então, assim, eles passam a maior parte do tempo sem essa, porque o Evangelho fala, né, que é dever dos pais observar. Mas qual o tempo que existe para observar as más tendências, né, os traços que aquele espírito começa a manifestar desde muito cedo? Né? Qual é o tempo que os pais têm para isso? Diante de tantas ocupações que esse mundo nos impõe, onde cada um sai e volta à noite. E o pior de tudo é o jeito como volta para casa. É o jeito como volta. Porque depois de um dia inteiro lidando com trânsito, né, com cobranças, com disputas nos ambientes profissionais, com as intempéries da vida, como que um sujeito vai chegar em casa? De que forma? Hã? E aí, meu amigo, entrou ali, ó, abriu a porta, aí os meninos correm e pulam em cima do pai e da mãe, não é porque passaram o dia todo, né? Sem a presença, aí tem a carência, tem, né? Tem toda essa coisa da criança querer suprir as suas necessidades no pai e na mãe, o que é natural e é normal e é dever dos pais. Hã? Por conta da faixa etária, né? É. O adolescente está aí. Não tá nem aí. Aí tem várias situações, né? Que a gente pode, quando passou pela porta, você pode encontrar várias situações dentro de um ambiente familiar. Várias. A gente pode aqui citar vários, né? Vários cenários do que se pode encontrar dentro de casa quando a gente retorna após um dia de trabalho. Né? Então aí a mulher já chega, na maioria das vezes, sobrecarregada, cansada, exausta, né? Doida para chegar em casa, talvez, e poder descansar um pouco, tomar um banho e recuperar suas energias. Mas passou por aquela porta, encontra-se um cenário dentro de casa. Mil e uma coisas para fazer. Ou seja, trabalhou lá fora e vai continuar trabalhando dentro de casa. Não é? E aí nem sempre tem um parceiro, um companheiro que é solidário, que se sensibiliza e que toma, né, a iniciativa de se apresentar. Olha, eu faço parte dessa configuração de família, eu faço parte desse ambiente, né, deixa eu prestar aqui a minha devida colaboração para o conjunto da obra, para a harmonia. Nem sempre acontece dessa forma, né? E aí as possibilidades de existirem conflitos entre o casal são muito grandes, né? Porque a mulher chega cansada, o homem também já chegou cansado, para o homem chegou em casa, é muito diferente o mecanismo psicológico, né? De comportamento entre homem e mulher, a nossa psique dos dois. É tanto que tem um psicólogo americano chamado John Gray, que ele escreveu uma obra cujo nome é Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus, como se fossem de dois seres de dois planetas completamente diferentes, né? Então, para o homem, chegar em casa significa: já fui lá fora, já trabalhei, já cumpri com o meu dever de ser o provedor, entre aspas, né? Então, agora é a hora de eu desfrutar do meu merecido descanso. Né? Então, ele chega em casa com essa pretensão.
Só que a mulher chega em casa com a mesma pretensão, só que ela encontra um outro contexto, né? E aí, se os dois não conseguem estabelecer uma parceria ali, né, não conseguem alinhar e ajustar isso dentro de casa com relação às obrigações e às tarefas domésticas que são inerentes à vida em família e que são de responsabilidade daqueles que ali estão reunidos naquele conjunto, isso pode dar muito pano para manga, meu amigo. E aí surgem conflitos assim, né? Pode acontecer situações bastante complicadas dentro desse contexto, né? Porque aí a mulher tá ali na cozinha e lava a louça e faz comida e o cara tá lá, né? Sentado no sofá, assistindo televisão, né? Esperando a comida ficar pronta. Esperando a comida ficar pronta, e aí a mulher dá aquela olhada assim, né? Olha lá o imprestável. Olha lá o sujeito, né? Esperando dele uma atitude, uma reação, uma manifestação, né? E aí essa manifestação não acontece, e aí as coisas começam a ficar meio complicadas entre o casal, né? Imagine isso todos os dias. Todos os dias, vai gerando um desgaste dentro da relação, a insatisfação, a frustração, né? Aí daí a pouco, né, começa a afetar o sentimento e daí para frente a gente não sabe qual será o final dessa história, né? A minha esposa, eu falo para ela que ela é, lá em casa quem é machista é ela, não sou eu, sabe? Porque ela é controladora da casa. Ela faz muito bem esse papel, porque a cozinha eu nem me atrevo a entrar, porque quando ela está cozinhando é como se ela estivesse no mundo dela ali, né? Ela não gosta nem que fique por perto. Então, assim, mas eu percebo que o ato de cozinhar, de cuidar da casa, é um ato que para ela dá prazer, sabe? Então não é uma coisa que ela faz como algo que vai gerar um desgaste, um cansaço, ao contrário. Ela queria ter mais tempo, dizendo ela, né? Para poder cuidar mais da casa, para poder estar mais presente. E ela gosta de cozinhar, ela gosta de fazer coisas, ela gosta de manter a casa limpa, organizada. E aí eu acabo, né? Se acomoda. Porque eu não me atrevo a fazer, porque eu não sei que eu não vou fazer do jeito que ela gosta. O que é que você faz? Eu também, deixa como tá dando certo assim, né? Não vamos mexer nisso. Se tá bom para os dois, né? Se tá confortável. Mas aí é questão do casal, né, ter essa capacidade de entendimento, de diálogo, de alinhar as coisas. Difícil. E construir um ambiente, um ambiente de solidariedade, de companheirismo. É por isso que eu falei que realmente hoje nós estamos vivendo grandes dificuldades no ambiente familiar. Dor de dente, tá doendo, cólica. Com cólica. Alguém se chateou lá no trabalho? Aí chega em casa, né? Você já tá pipocando para todo lado, né? E o vaso, E o gás que acabou? Gente, é muita loucura, né? A gente tem que ter muito equilíbrio, muito amor, né? Muito tudo, né, irmão? Muita calma, né, Marivaldo, nessa hora, porque assim, senão explode mesmo, vira um ambiente. Será que no lar espírita cristão é um outro clima ou é esse geral? Eu acho que as dificuldades elas estão em todos os lugares, né? Muitas vezes, principalmente no espírito, né? Que a gente pode ter situações ali de provas, situações extremas de provas ali dentro da convivência, né? Exatamente a parentela espiritual que volta e se transforma na parentela corporal ali naquela circunstância e que traz do passado um monte de sentimentos mal resolvidos, né? De ligações que, né, geraram sentimentos não muito saudáveis, e isso vai ter essa ressonância dentro da convivência, né? Você quer falar, meu amigo? Vai ter essa ressonância dentro da convivência, e aí, né, quando no ambiente entre quatro paredes, vamos assim dizer, né, que representa essa configuração
no ambiente doméstico, muita coisa pode acontecer, né? E aí a gente precisa ter esse cuidado de buscarmos essa pacificação, vamos assim dizer, dentro da convivência familiar. E aí a base espiritual nessa hora, ela tem o seu valor, viu? Eu acho que tem o seu valor, tem a sua importância, porque isso nos permite compreendermos essa dinâmica familiar sob um outro olhar e termos esse entendimento de que ali muitas coisas podem estar contidas dentro de uma convivência familiar, se tratando da questão dos laços, né, espirituais, não somente dos laços consanguíneos, né? Então, o sentimento de ingratidão, ele pode ter suas causas no egoísmo, na falta de maturidade espiritual e também na influência das provas e expiações pelas quais nós precisamos passar, porque a família muitas vezes se torna um centro, né, de provas para nós. Essa falta de conhecimento espiritual já vai gerar a imaturidade, né? Ele não conhece, ele acha que tudo é material. Ele desconhece, E aí Santo Agostinho, esse texto é dele, lá na parte das Instruções dos Espíritos, Paris, 1862, ele diz assim, olha, não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe. Olha que interessante. Nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim, e que vô-la deu. Em perfeita intuição do passado, se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, e que um ou outro veio para perdoar ou para expiar dentro da convivência, do atrito das relações, né? E tem situações que são tão difíceis dentro de uma família, dentro de um lar, né? A gente vê casos aí bem extremos até, né? De dificuldade de convivência, né? É uma coisa planetária, né? É. Nas famílias mais abastadas, os mais pobres, isso. E aí ele segue aqui dizendo que o incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade, né? A persistência. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver, né? E aí esses laços, eles podem se tornar, em alguns momentos, extremamente difíceis, né? Quando os pais han feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, olha que interessante isso aqui, não têm de que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. A amargura, muito natural, que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que concedido lhe será concluir noutra existência a obra agora começada, e que um dia o Filho ingrato os recompensará com seu amor. E aí a gente vai na roda, né, das reencarnações, passando pelas experiências onde a família se torna um verdadeiro laboratório de convivência, né, trazendo para perto uns dos outros. Muitas vezes, como diz aqui Santo Agostinho, aqueles que no passado nutriram os sentimentos de ódio, né, para ser harmonizado, para ser reparado e para ser refeito, né, dentro de todo um conjunto que é a família, né? É interessante a tua fala. O espírito, ele aprende no mundo espiritual. Lá também ele aprende. Mas aqui que é o lugar da prova. É isso mesmo. É a hora do testemunho vivo, né? Da prática. Senão não justifica, por exemplo, um soldado, um militar, ele tem horas de treinamento, né? Mas se ele não colocar aquele treinamento em prática, no campo de batalha, não faz sentido, né? Ele se prepara para isso.
Então a gente faz esse preparo, né? E a gente vem para o campo, né? O campo de provas, o campo de expiações, que é hora de a gente colocar em prática esses conhecimentos, e o que não é fácil, porque é um mundo de expiação e de provas, né? Então a natureza, a destinação desse mundo, como diz Santo Agostinho lá no capítulo 3, que ele compara a Terra a uma penitenciária, ainda é um ambiente insalubre. Eu nasci na família errada. É verdade. Eu nasci na família errada, né? E que se faz impedido, E aí? Gratidão. Exatamente, é um exemplo claro, né? Um exemplo claro, como isso acontece na vida real, né? A gente não está falando aqui de suposições, não. A gente está falando de fatos, de situações que acontecem no mundo que nós vivemos e que a doutrina vem trazer clareza sobre essa questão, nos mostrando o que está na essência desses comportamentos ou dessas convivências difíceis que se estabelecem dentro das nossas famílias. Porque pode até ser que nós passemos por isso, ou já tenhamos passado em algum momento, de termos um familiar difícil, de termos um filho que nutre talvez um sentimento não muito bom por nós, né? De uma forma inata, porque nasce com aquele sentimento cristalizado na alma, no próprio coração, né, que manifesta-se durante a convivência. Há no Evangelho, no segundo capítulo 20, quando fala sobre essa questão da transição planetária, de todo esse contexto que nós estamos vivendo, dessa ingratidão generalizada de filhos e pais, né? Que os guias da humanidade vão nos tratar no chicote, na espora, para forçar esse despertamento. O mecanismo da dor, né? É o mecanismo. O bendito mecanismo da dor. Né? Hoje, por exemplo, você tem todos os locais essa ingratidão constante, muito grande. É verdade. Né? Então, os guias da humanidade vão uma hora fazer com que esses que estão entorpecidos despertem o meio da dor. Nem que seja a base dos cutucões, né? Que a gente tem que levar. Por esse ódio, né? E é isso, gente. Fica aí essa mensagem para nossa reflexão. Tá bom por hoje. Né? Deus abençoe a todos nós. E como é bom a gente estar aqui se esclarecendo, porque são ferramentas que a gente acaba adquirindo que são úteis na nossa vida diária, seja na família, seja em outra circunstância, em outro ambiente, outro tipo de convivência que a gente tem, onde a gente tem essa base que vai ser importante para nós, né? Na hora de nós lidarmos com as situações do dia a dia. Né? Importante reforçar o uso diário do Evangelho, a leitura, porque se nós pudermos seguir Jesus por meio do Evangelho, nessas elucidações doutrinárias da moral cristã, talvez a gente, conhecendo o Espiritismo, a gente aqueça o nosso coração, nos acalente, isso. Nos console, nos esclareça, né? Nos esclareça, por mais que a gente derrame lágrimas, quando a gente se defrontar com essa forte gratidão, a gente tenha certeza de que alguém está nos abraçando. Isso. A FEB lançou, eu não conhecia, eu vi lá fui fazer uma palestra esses dias lá no Paulo de Tarso, lá no Lago Norte, e vi lá na livraria deles um conjunto de obras só sobre o Evangelho, para estudo, sistematizado, sabe? Muito bacana o material. Isso que é elaborado? Elaborado pela FEB. Eu achei assim fora de série. Para estudar sistematicamente o Evangelho na Casa Espírita, com um conteúdo todo baseado no Evangelho. Por exemplo, a Casa Espírita, eu penso, na atual conjuntura, não tem que estar filosofando muito além. Eu acho que aqui contém tudo que a gente precisa. Né? Se for estudar o Evangelho capítulo a capítulo, até o 28, você tem um ano inteiro. Tem. A vida toda, né? Se você brincar. Para nós nos fortalecer. É isso aí. Gente, muito obrigado. Foi um prazer rever você, meu amigo. Né? Você que eu já não via também. Acho que tem um mês que eu vim aqui, né? Mais ou menos. Né? A Sara dessa vez me pegou, foi
Foi de jeito, né? E que Deus abençoe e que a gente siga juntos, aprendendo e praticando, né? Que é mais importante, tá? Muita paz a todos e boa noite.